Oi, olá. Bom, nesse vídeo eu queria falar sobre robôs nazistas. Bom, uma coisa muito bizarra aconteceu no mundo da inteligência artificial na semana passada. A Microsoft, a gigante do mundo da tecnologia, criou um robô que conversava com as pessoas pela internet. Basicamente o robô conversava com as pessoas pelo Twitter e aprendia coisas com as pessoas nesse processo. Era um experimento de inteligência artificial, de fato. Então um robô que se chamava Tai, que representava exatamente uma menina adolescente, conversava com as pessoas pelo Twitter, respondendo questões, e dadas as respostas que as pessoas davam para ela, ela ia meio que aprendendo a conversar com os humanos. E o mais bizarro é que em 24 horas do funcionamento desse robô, esse robô se tornou um robô nazista, preconceituoso, genocida e várias coisas horríveis. Tudo isso porque ele teve contato com humanos nesse meio tempo. Então, na verdade, essa é uma história muito bizarra. A Microsoft tem recebido várias críticas por causa disso, exatamente porque eles não previam que isso poderia acontecer. Basicamente, o robô começou a xingar as pessoas na internet, fazer adorações a Hitler e ao nazismo, mandar frases racistas para as outras pessoas, negar o Holocausto e várias outras coisas muito bizarras. Então, na verdade, a gente percebe que a intenção da Microsoft era muito interessante. De fato, criar um robô que ia conversar com as pessoas na internet e ia aprender com essas pessoas. Só que a gente percebe também que quando isso acontece, quando a gente coloca um robô totalmente inocente para conversar com as pessoas, ele acaba absorvendo tudo de mal que a humanidade tem. E acaba se tornando um robô racista, filho da puta, né? Bom, essa história ela mostra várias coisas interessantes. A primeira delas é que, de fato, a gente está começando a evoluir bastante nesse caminho da inteligência artificial. Conseguir fazer um robô que interage com as pessoas na internet e aprende coisas com elas é realmente uma coisa muito interessante que está se desenvolvendo. Infelizmente, a internet reúne muita gente zoeira e acabaram destruindo esse experimento, né? Mas enfim, na verdade eu acho que talvez isso que aconteceu com o robô talvez já fosse algo esperado pela Microsoft. Eu acho que talvez eles tenham feito isso por querer, exatamente para ver qual seria a reação das pessoas e como que o robô iria se comportar isso. Eu acredito que isso que aconteceu vai servir de estudo para várias outras coisas que podem ser feitas no futuro. Talvez esse seja um estudo muito mais fenomenológico sobre os humanos do que de fato sobre robôs. Consegui analisar o comportamento de um monte de gente na internet quando eles reagem a um robô que aprende coisas. A gente percebe que os humanos eles acabam deturpando tudo e destruindo a brincadeira, né? Mas enfim. Um outro estudo interessante foi realizado pelo Georgia Institute of Technology. O que esses caras fizeram? Eles descobriram que ensinar fábulas infantis para robôs é uma das formas de talvez evitar esse tipo de comportamento. Muito da cultura de várias civilizações do nosso mundo foram desenvolvidas em cima de fábulas, né? Várias culturas diferentes ensinam fábulas para as crianças da sua sociedade, de como se comportar no mundo. Quando a gente é criança, existe um monte de desenho, de fábula infantil, a gente acaba evoluindo com isso e aprendendo alguns tipos de comportamento. Seja lá na Chapeuzinho Vermelho, de cortar caminho pela floresta, ou seja nos Três Porquinhos, que mostra que a preguiça acaba prejudicando você no futuro, ou lá no Conto da Lebre e da Tartaruga, que mostra que subestimar os outros faz você acabar se dando mal no futuro. Enfim, existem vários contos e fábulas infantis que a gente aprende na nossa vida e que acabam guiando o que a gente vai fazer no futuro. Acaba nos tornando um ser humano que respeita as outras pessoas e não faz tanta merda, né? Então esse instituto de tecnologia, eles chegaram a uma conclusão de que a gente deveria ensinar fábulas infantis para robôs. Imagina a seguinte situação. Imagina que a gente vive numa sociedade no futuro onde todo mundo tem um robô pessoal que fica te ajudando. Mais ou menos igual aquela história do filme Eu, Robô, né? As pessoas têm um robô pessoal que ficam ajudando nas coisas do cotidiano, né? Bom, daí imagina que você tá tendo um infarto, alguma coisa do tipo, e você precisa de um remédio urgentemente. E você manda o teu robô pessoal ir comprar o remédio para você numa farmácia. E o robô sai correndo o mais rápido possível para comprar o teu remédio. Bom, na lógica do robô, como ele está tentando te salvar, né, esse é o objetivo dele, ele poderia fazer coisas para ferir outros humanos nesse processo. Então ele poderia, por exemplo, tentar roubar o remédio, ou ele poderia tentar matar alguém para conseguir o remédio, para te salvar. Enfim, o robô poderia fazer várias coisas que iriam ferir outros humanos nesse processo para conseguir o remédio para você. Então, na verdade, para conseguir evitar que o robô fizesse esse tipo de coisa, a gente teria que fazer com que ele agisse normalmente, né? Ou agisse moralmente, talvez. Que seguisse a mesma lógica que os humanos seguiriam. E uma forma de fazer isso é exatamente ensinando fábulas infantis para os robôs. Bom, uma outra coisa interessante também é o avanço dos nanorobôs. São robôs muito pequenos que viveriam dentro das pessoas e que iriam ajudar no dia a dia. Uma das coisas que esses nanorobôs poderiam fazer é exatamente ajudar a nossa memória, ajudar a ativar nossa memória quando a gente precisasse dela. Imagina se a gente tivesse um pendrive na nossa cabeça que armazenasse tudo que a gente consegue pensar. E assim que a gente
precisa de alguma coisa, a gente consegue olhar nesse pendrive e rapidamente buscar alguma informação. Por mais que a gente seja seres super inteligentes, que a gente consiga armazenar muita memória sobre várias coisas da nossa vida, várias vezes a gente esquece o que a gente quer falar. Várias vezes a gente esquece, às vezes, o nome de algum lugar que a gente quer ir, ou o nome de alguma rua, ou o nome de alguma pessoa que a gente conhece, ou o nome de algum filme que a gente viu alguns anos atrás. Por mais que aquela memória esteja no nosso cérebro em algum lugar, a gente não consegue acessar ela rapidamente. Então uma das coisas que esses nanorobôs poderiam ajudar é exatamente ajudar no acesso a essas memórias antigas que a gente tem. Então pode ser que no futuro, daqui, sei lá, 20, 30 anos, as pessoas tenham implantes no cérebro, exatamente com nanorobôs funcionando ali dentro, que iriam ajudar a gente a buscar memórias mais rapidamente. Então a gente iria meio que se tornar semideuses, talvez. Pelo menos esse é o termo que muitos estudiosos têm usado, né? Porque a gente vai ter uma memória muito mais avançada, a gente vai conseguir pensar coisas muito mais rapidamente, exatamente por causa desse transhumanismo, né? Dessa junção do corpo humano com a máquina. Bom, mas essa história de robô é uma coisa muito bizarra, porque a gente fica tentando recriar robôs que têm inteligência de um humano, em vez de ficar, talvez, tentando criar coisas mais simples, né? Imagina se a gente conseguisse criar robôs que se comportam como formigas, que interagem uns com os outros e realizam algumas tarefas, né? Isso é uma coisa que a gente não conseguiu fazer ainda, e a gente já está querendo criar robôs que têm inteligência de humanos. Eu acredito que se a gente conseguisse fazer robôs formigas, já seria um avanço absurdo para a humanidade. Mas enfim. Bom, é isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo. Cuidado com os robôs nazistas que estão por aí na internet. Ensinem fábulas infantis para os seus robôs no futuro. Se você for uma pessoa muito rica no futuro, você vai poder fazer implantes de nanorobôs no seu cérebro e que vai fazer você se tornar um semideus.